Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai mostrar um pouco a motivação de se usar o Haskell, de aprender uma linguagem funcional. Antes de mais nada, pediria que vocês dessem uma olhada nesse site aqui, Google, onde vocês podem pesquisar tudo sobre o Haskell. Bom, a gente vai mostrar um pouco a motivação. Espero que vocês entendam a importância de aprender uma linguagem funcional. A gente vai mostrar um pouco das vantagens já mostrado na aula anterior. Bom, na programação declarativa, ela se preocupa em especificar o problema e a solução, e não com a maneira com a qual esta solução será encontrada. Uma linguagem declarativa preocupa-se com o que deve ser computado e não como deve ser computado. O Lisp foi a primeira linguagem funcional, mas no nosso caso a gente vai estudar um Haskell, algumas de suas características, como por exemplo a avaliação preguiçosa, que os argumentos são avaliados somente quando necessário. Não existe a noção de estado, não existe o comando de atribuição, não existem variáveis, certo? E as funções são os principais elementos desse tipo de linguagem. Você pode fazer composição de funções, estruturas de dados podem conter funções como elementos. Aí surge a pergunta, por que utilizar a linguagem funcional? Bom, o código é menor, é mais claro, mais fácil de manter. O reuso também facilita o reuso. E aqui tem um exemplo de um algoritmo bem conhecido, Quicksort. Vocês podem notar a diferença aqui, até do tamanho e da expressividade, E aí, ambos realizam a mesma coisa, mas vocês notam a forma com que é abordado. Abstrações poderosas, aumento de produtividade. Bom, resumindo, tamanho do código facilita o reuso, aumento de produtividade. Haskell no mundo real. Existem várias empresas que já utilizam de recursos que as linguagens funcionais oferecem. Algumas das vantagens, programas são pequenos, com alto poder de expressão, permite prototipação rápida, e permite também você testar aquele programa, se você fez, a corretude do programa. Aí surge aquela pergunta, se linguagem funcional ela é tão legal, como é que eu nunca ouvi falar delas? Bom, um argumento que eu posso te falar é que, por exemplo, o paradigma orientado a objetos surgiu nos anos 70, E linguagem funcional já surgiu há um bom tempo atrás, mas até ele, digamos, entrar mais, ser mais utilizado, pode demorar um tempinho. Mas, por exemplo, no ensino de programação funcional, a maioria dos cursos de computação já oferece no primeiro semestre, geralmente. Aqui no Brasil também tem várias universidades que já oferecem no primeiro semestre, porque você acaba tendo uma, eu diria, facilidade melhor e você acaba aprendendo muito com a programação funcional. Aqui algumas empresas, alguns projetos que utilizaram alguma linguagem funcional. E uma coisa mais legal é que várias das coisas que a gente conhece, como polimorfismo e etc., surgiram em linguagem funcional. Bom, pessoal, era só isso. Espero que com um pouco dessa motivação vocês se sintam mais à vontade e queiram mais aprender sobre o Haskell. Próxima aula a gente vai entrar na prática.